Muito bem, meus amigos, é isso aí. Sexta-feira aqui no GT, dia 16 de fevereiro, você chegando aqui para se informar, tá? Tenho novidades sobre a Copa do Nordeste, tenho novidades sobre o Campeonato Cearense e tenho também novidades sobre Bruno Gomes, tá? Volante, jogador do Curitiba, que está em negociação com o Fortaleza. Será que Bruno Gomes será jogador do Leão do Psi? O que é que avançou? O que é que não avançou? Vou trazer essas novidades aqui para você nesse vídeo, mas já peço de antemão que você deixe o seu like, tá? É muito importante para a gente. Logo após a vinheta, vamos começar aqui os conteúdos. Bom, começando pelo Nordestão, tá? Mais uma rodada finalizada, né, na Copa do Nordeste. Terceira rodada finalizada. A gente teve um jogo interrompido, né, o jogo entre ABC e Botafogo da Paraíba, que estava 0-0. Ele foi interrompido por falta de luz lá em Natal, mas a gente teve a rodada concluída, tirando esse jogo que ainda vai ser finalizado, né? Resultados da rodada: Itabaiana 1, Sport 2, Altos 1, Maranhão 1, Fortaleza 3, River 1, Náutico 0, Ceará 0, Juazeirense 2, Vitória 0, 13 1, CRB 1, Bahia 3, América de Natal 0 e esse jogo do ABC com o Botafogo que eu falei que estava empate, certo? Como é que fica a situação aqui? Aqui você tem no grupo A, CRB e Botafogo da Paraíba, empatados aí na liderança, né, com 7 pontos cada um, 3 jogos, mas o Botafogo ainda tem esse jogo por realizar, né, digamos assim, um jogo a ser jogado. O Sport vem logo na sequência, com 6 pontos, tá, em 3 jogos, e o Ceará fecha esse G4. O Ceará com 5 pontos em 3 jogos, fecha esse G4. Então, do lado de lá, por enquanto estão passando CRB, Botafogo, Sport e Ceará. Tá? Agora, olhando para o nosso grupo, Bahia e Fortaleza lideram um grupo com 3 pontos cada um. Tá? 3 pontos cada um. Perdão, com 6 pontos cada um. O Bahia está na nossa frente pelo saldo de gols. Tá? O Bahia tem 3 gols de saldo, o Fortaleza tem 2 gols de saldo, então isso faz com que o Bahia seja líder neste momento. Depois vem o Náutico, empatado com 13, ambos com 4 pontos, tá? E também o que define um ser terceiro e o outro quarto é o saldo de gols, tá? É o saldo de gols. Por enquanto, tá aí o grupo se desenhando assim, passando Botafogo, Fortaleza, Náutico e 13, tá? Próxima rodada já foi detalhada, certo? O Fortaleza vai enfrentar o Sport no dia 21. Sim, já é na quarta-feira que vem. Teremos Sport e Fortaleza lá na Ilha do Retiro, tá? Agora eu vou falar sobre Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense também está chegando nos seus finalmente, aí na primeira fase, né? E aí nós já temos algumas definições importantes do nosso querido Manjadinho, tá? A rodada vai ser realizada nessa sexta com o Atlético Cearense e Barbalha, que é um jogo que não vale nada, né? Assim, tanto o Atlético Cearense como o Barbalha já são times que não têm mais chance de nada, vão jogar na sexta. E no sábado vamos ter 3 partidas sendo realizadas de forma simultânea. O Ferroviário recebe o Maracanã, no PV, o Fortaleza recebe o Ceará no Castelão e o Iguatu vai receber o Floresta lá em Iguatu, no estádio Morenão. Por que essa rodada é tão complexa e tão importante para o Fortaleza? Hoje o Fortaleza é líder, com 10 pontos, né? Assim como o Ceará também é líder lá do outro grupo, com 10 pontos. A diferença é o seguinte: Iguatu e Ferroviário, por mais que possam alcançar o Ceará em pontos, caso o Ceará perca o clássico, Iguatu e Ferroviário vençam, eles não vão passar o Ceará no saldo de gols, tá? Porque o saldo do Ceará hoje é de 12. 12.
O Iguatu, o saldo é de 11, ou seja, o Iguatu teria que ganhar com 11 gols de diferença do Floresta para poder passar o Ceará. Isso não vai acontecer. Ferroviário também da mesma forma. Então, o Ceará, mesmo perdendo o clássico, ele vai ser o líder do seu grupo. Para o Fortaleza é diferente. Tá? Se o Fortaleza empatar ou ganhar, ele vai assegurar essa liderança, porque o empate nos levaria a 11 pontos e o saldo de 9. Então, o Maracanã teria que vencer o Ferroviário por mais de 6 gols de diferença. Isso daí também não vai acontecer. Então, o empate e a liderança para nós são suficientes, né, para nos levar à liderança do grupo. Porém, se a gente perder o Clássico Rei para o Ceará, a nossa liderança pode ser ameaçada. De que forma? Se nós perdermos o Clássico e o Maracanã vencer o Ferroviário, o Maracanã passa o Fortaleza e assume a liderança do campeonato. E por que isso é tão ruim? Por que é tão importante ser líder? Porque o líder não joga as quartas de final. Ele não precisa jogar as quartas de final. Ele já classifica direto para as semifinais. Então, nas datas que estão estabelecidas hoje para as quartas do Campeonato Cearense, que é o final de semana do dia 25 de fevereiro e o final de semana do dia 3 de março, ao invés da gente jogar, a gente vai folgar. Poder ter uma semana de trabalho, dar descanso para os jogadores. Então, é muito importante. Veja só, Fortaleza, às vezes, na temporada, faz quase 80 jogos. Se você consegue folgar 2, é relevante, é substancial. Tá? Então, tem que torcer muito para a gente sair com um resultado positivo, para pontuar nesse Clássico Rei. Óbvio, a gente quer a vitória. Tá? Sobre Bruno Gomes, detalhe importante, a imprensa paranaense segue na mesma toada. Tá tudo encaminhado entre Fortaleza e Curitiba. Tudo encaminhado. Bruno Gomes deve ser jogador do Fortaleza. O Fortaleza deve comprar 25% do jogador. E uma das garantias é 20% do passe do David da Hora para o Coxa. Tá? Inclusive, há informações de que o David da Hora já está treinando em Curitiba. Então, esse é um bom sinal. O David é parte desse acordo para comprar o Bruno Gomes e ele já está treinando lá em Curitiba. Então, isso deve se desenrolar. Tem detalhes contratuais aí. Muito provavelmente o Inter queira vender também um pedaço, já que ele tem 50% do passe do jogador. Então, tá essa questão ainda em aberto, né? Lembra um pouco ali o Dudu, quando estava no Atlético Goianiense, que também tinha uma parte dele de outro clube e tal. São situações muito complexas, é uma engenharia financeira e administrativa também, mas que deve se desenrolar muito em breve. Eu tenho otimismo, é óbvio que a gente está, né, chateado com a situação do Filipinho, do Piovi, do Barbosa, mas a gente tem que ter algum nível de confiança de que nem tudo vai dar errado sempre, né? Que a gente vai conseguir fechar a negociação aí com o Bruno Gomes, tá? Vamos esperar aí, quem sabe, nos próximos vídeos, nas próximas lives, a gente já tem boas notícias com relação a isso, ok? Deixa nos comentários como é que você está enxergando o momento do Leão, nordestano, cearense e a vida de Bruno Gomes, e curte o vídeo se você gostou. Tamo junto, meus amigos, um abraço e até lá.